Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Mulheres Heroínas. Nas sessões passadas falei-vos de Hipátia de Alexandria e de Hildegard von Bingen e hoje apresento-vos Bertha von Stutten. Bertha von Stutten foi a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel da Paz. Foi a segunda mulher a ganhar um prémio Nobel, a primeira foi Marie Curie, mas foi a primeira mulher a ganhar um Nobel da Paz em 1905. Ativista política, pacifista, mulher dedicada também às línguas e à música, nasceu no ano de 1873, em Praga, e veio a falecer, curiosamente, 6 semanas antes do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Bertha von Stutten era da aristocracia austríaca, era a condessa de Kinsky, no entanto, era excluída da sociedade aristocrática. Porquê? Porque vinha de uma linhagem forte paterna, o seu pai era conde e militar, e no entanto, a sua mãe vinha de uma linhagem mais frágil, digamos assim, mais frágil do ponto de vista de status aristocrático. E então ela era excluída da sociedade da alta aristocracia austríaca. No entanto, fez os seus estudos nas línguas e também na música, nomeadamente no canto e no piano. Nas línguas estudou e era fantástica em inglês, francês e italiano. E ainda bem, porque depois mais tarde irá trabalhar nessas áreas. Esta pacifista tinha uma mãe e uma tia consideradas com algumas características excêntricas, eram dadas ao jogo. E numa das vezes que jogaram, perderam grande parte da sua fortuna, colocando a família em fragilidade económica. E nesse sentido, a Bertha procurou então profissionalizar-se artisticamente. Começou a ter cada vez mais lições de canto para que pudesse ter o seu primeiro trabalho enquanto cantora, mas não correu muito bem. Bertha não conseguiu porque não ultrapassou o medo do palco. Portanto, aquela à vontade que era necessário para mostrar a sua arte, ela não conseguiu ultrapassá-lo e então não pôde mostrar o talento das suas performances e não seguiu carreira nesse sentido. E foi trabalhar como tutora de uma família aristocrática, devido às condições precárias em que toda a sua família se encontrava, de uma família que é a família von Suttner, daí o seu apelido. Esta família, portanto, havia o pai, que era Karl von Suttner, um conde, e as filhas para quem ela então ensinava línguas e música, mas entretanto apaixona-se pelo filho, o Barão Arthur, e é correspondida. Portanto, eles apaixonam-se durante a fase em que ela é tutora das suas irmãs, apaixonam-se, mas as famílias não veem de bom grado aquele amor e não o aceitam. Portanto, não o aceitam, não querem que se cumpra o noivado nem o casamento, querem-nos afastados. Nessa mesma altura, Bertha então decide aceitar um trabalho e, como não há coincidências, decide aceitar um trabalho como secretária de Alfred Nobel. E consta que Alfred Nobel, ao ver Bertha, apaixonou-se, mas não foi correspondido, porque já estava Bertha apaixonada por Arthur. Não foi correspondido, mas formaram uma amizade profunda, uma grande ligação. Unia-os uma grande amizade. Nesse mesmo ano em que começa a trabalhar como secretária de Alfred Nobel, nesse mesmo ano casa em segredo com Arthur.
e as famílias não aprovam, claro, este casamento. E então os dois, Berta e Arthur, após algumas mudanças de residência, lá se instalam no Cáucaso e sobrevivem os próximos anos, como vos tinha dito, dando aulas de música, de línguas e de escrita também. Portanto, trabalham nessa área e é assim que sobrevivem, pois foram completamente afastados, depois daquele casamento secreto, foram completamente afastados da aristocracia, sem acesso aos bens de família, neste caso de von Stunner, do barão, porque os de Berta já estavam fragilizados. E é nesta fase em que ela se dedica à escrita que também se começa a dedicar às suas ideologias pacifistas. Portanto, é aqui que nasce completamente a Berta pacifista, a visionária, a ativista política. A ativista política nasce muito nesta fase através da sua obra. E dentro da sua obra começo por destacar um artigo que se chama Verdades e Mentiras. Eu irei dizer os nomes dos artigos ou em português ou em inglês. E este é um deles, Verdades ou Mentiras, e era um artigo onde um artigo que foi polémico, um artigo que é dedicado ao naturalismo, de Émile Zola. Ao naturalismo, portanto, um movimento daquela época que tanto influenciou a literatura e o teatro também, e não só. Influenciou o movimento naturalista, influenciou tudo. E, portanto, este primeiro artigo já foi polémico e já foi revelador do caráter interventivo que mais tarde esta ativista vai assumir em sociedade. Vai assumir perante multidões. Portanto, aqui acaba por perder um pouco o medo ao palco, porque encontrou talvez a missão mais nobre da sua vida. E ela fala-nos desse encontro também, Aos 40 anos, publica An Inventory of a Soul. E então este romance vai estar focado nos avanços tecnológicos do armamento e nos perigos que daí advêm. Portanto, nós estamos numa fase antes da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais e sabemos o quanto esses avanços tecnológicos foram altamente assustadores com a bomba nuclear, mas aqui, anos antes, já está esta pacifista a avisar, atenção, relativamente às tecnologias usadas no armamento, na guerra e à própria produção da guerra, porque vai afetar a vida de milhares a vários níveis, não só ao nível das mortes, mas das doenças, da pobreza e do pouco desenvolvimento que a humanidade pode ter, que traz uma guerra, do sofrimento que está associado a uma guerra e a qualquer conflito. Também aos 44 anos, Berta, na sua autobiografia, e aqui é muito interessante, porque este é o ponto de outra coincidência, portanto falei-vos há pouco da coincidência dela se ter tornado secretária de Alfred Nobel, e aos 44 anos há uma outra coincidência na sua vida, quando ela ouve o registro de uma reunião da IAPA. A IAPA é uma Associação Internacional da Paz. E ela ficou espantada, funcionou como uma espécie de gatilho, uma espécie de forma para ela assumir completamente a sua intervenção enquanto ativista pacífica. E ela diz-nos nesse momento, questionou o quê? Esta liga existe? É algo deste género que ela disse na sua autobiografia. A ideia de justiça entre as nações, a luta contra a guerra, afinal tem uma vida assumida? Estas notícias eletrificam-me, entusiasmam-me. Então, nós percebemos que ela ficou fascinada com esta ideia. Existem movimentos pela paz, portanto, quando aos 44 anos ela os encontra, ela sente que tem que cumprir a sua missão, o seu propósito. E o seu propósito está precisamente em unir-se a estas associações. Aliás, em ser uma fundadora destas associações.
E acontece que aos 46 anos, movida por esta eletricidade, por este entusiasmo que as ligas, que estas descobertas criaram no seu interior, ela escreve um romance que vai alcançar o maior sucesso de todos, considerado o maior romance de guerra do século XIX, durante muitos anos, que se chama, e vou dizer o nome em inglês, teve traduções para várias línguas, Lay Down Your Arms. E este romance teve 37 edições, 37 ou mais de 37 edições, foi traduzido para mais de 16 línguas, portanto ganhou um alcance enorme e incidia precisamente sobre um ponto de vista de uma mulher que também era condessa. Portanto, é um romance porque ela preferiu escrever algo ficcional porque acreditava que assim chegava a um maior número de leitores. E aqui está mesmo o espírito missionário. Ela não queria uma coisa fechada, ela não queria escrever um livro para especialistas, ela queria que todas as pessoas pudessem aceder à sua ideologia pela paz. E então, o interessante é que ela coloca o romance sob a perspectiva de uma mulher. Portanto, aqui também temos algo de um movimento que estava a tornar-se mais forte, que era um movimento pela igualdade, um movimento em que as mulheres começavam a destacar-se intelectualmente. E nesse sentido é a perspectiva de uma condessa Marta, e esta é a perspectiva dela durante 4 guerras. E durante este percurso ela perde o seu marido e decide definitivamente que é contra a guerra, que vai abraçar causas pacifistas. Portanto, aqui temos algo de reflexo da própria autora. Vai abraçar causas pacifistas. O segundo marido também é militar, também está na guerra, apesar de partilhar da mesma opinião que a condessa Marta, portanto, a protagonista deste romance, mas todo o romance é marcado por mortes derivadas da guerra, não só dos oficiais que estão a combater, mas também das doenças, da cólera, a cólera derivada da guerra. Portanto, nós vemos que em ambientes de fragilidade, de conflito, a proteção ao nível da saúde é muito frágil e, portanto, é tudo isso que é mostrado neste romance. E ele vai tocar profundamente nas almas daquela geração e daí ter sido lido por milhares de pessoas. É curioso porque pouco depois apareceu a Primeira Guerra Mundial, quase como se houvesse aqui algo de clarividente, um pressentimento. Atenção, não avancem para a guerra, atenção, lutem pela paz, promovam a paz. E ela fala-nos também da questão da religião aqui, das diferenças religiosas, portanto, do uso da religião como fator motivador para um conflito, para a guerra. E ela acreditava no oposto, acreditava que a diferença poderia fazer a união, que deveríamos aceitar essa mesma diferença e unir-nos religiosamente e não separarmos, portanto, não haver a separatividade religiosa. É uma mulher do século XIX, da passagem do século XIX para o século XX, com um pensamento da época. Portanto, era uma visionária nesse sentido. Portanto, este livro há quem diga que foi ele o principal motivador para que ela recebesse o Prémio Nobel da Paz, o Prémio Nobel da Paz, mas não terá sido certamente o livro, foi todo o seu trabalho em vida, todo o seu trabalho, os artigos, os livros e também as conferências que passou a dar. Portanto, aos 48 anos, 49, ela cria 2 grupos pacifistas, a Sociedade Austríaca pela Paz e a Sociedade Alemã pela Paz. Portanto, aqui ela torna-se extremamente interventiva. E é a primeira mulher a abrir uma grande conferência, a Hague Peace Conference. Portanto, ela abre e a partir daí vai começar a viajar, a dar conferências, portanto, e a falar em público, abertamente. Aquele medo que nós vemos que ela tinha enquanto artista que cantava, foi ultrapassado quando encontrou a sua voz.
não no canto, mas a sua voz de pacifista. Voz de pacifista. Encontrou a sua voz, encontrou o seu caminho, encontrou o seu propósito. Um propósito altamente elevado, que continua a ser justificado nos dias de hoje e cada vez mais. Porque, como ela tão bem disse num dos seus primeiros romances, o avanço tecnológico no armamento é extremamente perigoso para a raça humana e é causador de um extremo sofrimento. Aos 62 anos foi quando ela ganhou o Prémio Nobel da Paz, em 1905, como vos disse Marie Curie, que é uma das mulheres heroínas que vos irei apresentar, ganhou 2. Mas eu não vou aprofundar agora a Marie Curie, ganhou 2, mas o primeiro foi em 1900, o primeiro ou um deles foi em 1903, que foi ganho. Ela faleceu com 71 anos, já se encontrava a viajar muito, inclusivamente iria para os Estados Unidos, mas faleceu pouco antes de implementar novos projetos ligados à paz, aos 71 anos, 6 semanas antes do início da Primeira Guerra Mundial. Portanto, ela não assistiu àquilo que tentou a todo o custo evitar pelo meio da sua palavra e da sua ação, que também é muito importante. Palavra unida à ação. E esta mulher representa tudo isso. E não foi em vão que ganhou o Prémio Nobel. E também não é coincidência que tenha conhecido Alfred Nobel. Agora, é curioso porque Alfred Nobel, nascido numa família de inventores, foi o inventor de dinamite. Portanto, aquele de quem Berta foi secretária, foi o inventor da dinamite, e da borracha sintética. Portanto, a dinamite é muito interessante em termos de construção, para a abertura de túneis e canais, mas sabemos que é um explosivo. Portanto, Alfred Nobel criou algo militarmente, tecnologicamente avançado e altamente perigoso, certo? Como muitos cientistas que acabaram por criar, e nós também vamos ver isso, como Einstein e como a própria Marie Curie, não é? Nas suas descobertas científicas, que lá está, tudo depende do cuidado e do pensamento humano, porque se forem bem aplicadas, são úteis. Úteis e tendem para o progresso da humanidade. Mal aplicadas, tendem para a guerra e para o sofrimento e para desastres que é muito difícil todos recuperaremos desses desastres, não só ao nível físico, mas ao nível da memória. E a memória é muito importante, porque se eu me queimo num dedo e eu não aprendo com a minha memória que me queimei, eu vou me queimar de novo. A memória é um dos maiores fatores da aprendizagem e da evolução da humanidade. E então, neste sentido, todo o seu trabalho deve ser trazido à memória constantemente, porque a Berta é uma referência nesse sentido, enquanto a primeira mulher a receber um Nobel da Paz, justifica-se completamente. Há quem diga, e isto é curioso, que ela teve, porque Alfred Nobel era apaixonado por Berta, que ela teve uma enorme influência na Fundação Nobel, na criação da Fundação Nobel. E nesse sentido, Alfred Nobel diz mesmo que iria criar uma fundação para promover o bem-estar da humanidade. E eu agora vou-vos ler até um texto dele, porque não poderia deixar de falar de Alfred Nobel quando Berta tanto o influenciou. E vou-vos ler um texto dele, que está intimamente ligado precisamente à criação da Fundação Nobel e dos prémios Nobel. E são estas as palavras de Alfred. A totalidade do que resta da minha fortuna será organizada da seguinte forma: o capital, investido em valores seguros por meus testadores, constituirá um fundo cuja participação será distribuída a cada ano na forma de prémios entre aqueles que durante o ano anterior fizeram o maior benefício para a humanidade. Esse interesse será dividido em 5 partes iguais,
que serão distribuídas da seguinte forma: uma parte para a pessoa que fez a descoberta ou a invenção mais importante dentro do campo da física. Portanto, aqui temos o Nobel da Física. Uma parte para a pessoa que fez a descoberta ou melhoria mais importante em Química. Aqui temos o Nobel da Química. Uma parte para a pessoa que fez a descoberta mais importante dentro do campo da Fisiologia ou Medicina. Nobel da Medicina. Uma parte para a pessoa que produziu o trabalho mais notável de tendência idealista dentro do campo da literatura e uma parte para a pessoa que trabalhou mais ou melhor em favor da fraternidade entre as nações, a abolição ou redução de exércitos existentes e para a celebração e promoção de congressos pela paz. Aqui temos o Nobel da Paz, portanto, ele está a falar. E este foi todo o movimento que a Berta criou. Portanto, o Prémio Nobel da Paz nasce do movimento, é o que se acredita, do movimento do ativismo pacifista de Berta e que inspirou Nobel, então, na atribuição deste prémio. E, portanto, crê-se que 94% da sua fortuna foi direcionada para os prémios. Os prémios de Física e Química serão concedidos pela Academia Sueca de Ciências. Fisiologia e Medicina serão concedidos pelo Instituto Karolinska em Estocolmo. O de Literatura pela Academia de Estocolmo. E a dos Defensores da Paz por uma comissão formada por 5 pessoas escolhidas pelo norueguês Storting. É meu desejo expresso que, ao conceder estes prémios, a nacionalidade dos candidatos não seja levada em consideração, mas que aqueles que recebem o prémio, sejam escandinavos ou não, sejam os mais merecedores. E, portanto, temos aqui um texto escrito pelo próprio Alfred Nobel da Fundação Nobel. Portanto, aqui o que ele queria, a forma como ele queria criar e destinar os prémios a quem e sob que intuito, portanto, que temas, digamos assim, que temas estariam abrangidos, e neste caso Física, Química, Medicina, Literatura e Paz. Portanto, isto vai mesmo a suceder. Entretanto, Alfred Nobel falece a 10 de dezembro de 1896, exatamente, e apesar de falecer nessa altura, em 1900, dá-se então as origens da fundação. E a Berta ele faleceu, julgo, com uma espécie de aneurisma, penso que sim. E, de facto, em 1905, Berta recebe o Prémio Nobel da Paz por todo o seu trajeto, por toda a sua obra, por ser uma defensora da paz, através da sua voz e através das suas ações. Só passados 26 anos, curiosamente, só em 1931 é que uma mulher volta a receber o Prémio Nobel da Paz e foi Jane Addams. Jane Addams, presidente da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e pela Liberdade. E, portanto, nós vemos aqui, apresentando-vos assim sumariamente Berta von Suttner, nós temos aqui nós temos aqui o exemplo de alguém que, defensora de um ideal superior a ela própria, meteu mãos à obra, criou fundações, espalhou a palavra escrita, a palavra oral, a palavra falada, e que nos introduz ideias e valores que todos nós devemos ter em consideração. E nesse sentido, toda a nossa ação, e deixo aqui talvez este desafio ou alerta, mas toda a nossa ação deveria ser para a promoção da paz interna, na resolução dos nossos próprios conflitos, onde tudo começa, e também da paz, da criação de uma paz familiar, de uma paz laboral, e nesse sentido de uma paz social.
independentemente de não podermos estar em posições, digamos assim, em posições sociais que nos permitam uma tradução do nosso ativismo pela paz mais imediato, podemos no nosso dia a dia sermos guiados por este ideal, porque é o ideal da evolução da humanidade. O ideal da evolução da humanidade é estarmos de facto a vivenciar tolerância, paz e percebermos que somos um espelho uns dos outros. Somos um espelho uns dos outros, que todas as nossas ações ou todas as nossas experiências, ou praticamente todas, de uma forma semelhante, já passamos. O que alguém passa, outra pessoa também irá passar. É nesse sentido promover a empatia. E promovendo a empatia, certamente que promovemos a paz. E esta mulher é um exemplo a seguir, é uma mulher heroína, e que sejamos todos heroínos da paz também. Encontramos-nos na próxima sessão de Mulheres Heroínas e também de mitos e lendas. Continua a ser dedicado ao Egito, com mais segredos por descobrir, e continuem a acompanhar-nos. Agradeço sempre a vossa presença e a escuta das nossas palavras, e até à próxima sessão, desejando-vos tudo de bom e com muita paz, claro.